Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje divide aqui em 6 partes e já vamos começar com ele. Juscelino Filho envolto em mais um escândalo, só que dessa vez pode resvalar no Lula. E por quê? Porque o caso em questão ocorreu já com Juscelino Filho enquanto ministro das Comunicações. O que é que aconteceu? Vamos falar, inclusive envolve outros personagens que rondam Brasília. Depois, vamos falar sobre o tema do momento, judiciário. Gente, tá daquele jeito, né? Vamos falar da indicação, vamos falar do consórcio, que inclusive ontem a alta cúpula tomou uma decisão que veículos podem também responder se fizerem alguma entrevista, né, que ocorra alguma calúnia muito absurda, inverdades. Quero comentar sobre isso, quero mostrar para vocês alguns comentários dos jornalistas do consórcio, mas já adianto, a Globo passou pano, a Globo tá feliz da vida, a Globo sabe que ninguém toca nela, é intocável. Depois vamos falar do Haddad, temos que falar da agenda econômica, não pode ficar sendo escondida na cortina de fumaça se o Haddad sair de fininho, muita coisa aconteceu. Depois quero continuar falando da agenda econômica e fazer um comparativo, porque a Miriam Leitão tá demais, tentou botar a culpa em Bolsonaro. Quero falar rapidamente sobre o senhor Javier Milei, sobre o Dilma, algumas notas que saíram ao longo do dia de ontem e relembrar uma nota do mês passado. E por fim, espero que tenha que comentar sobre a COP28, a viagem do Lula, o que é que ele fez lá na Arábia Saudita e falar sobre os amigos do rei. Mas vamos começar e vejam só. Ministro de Lula distribui 31 retransmissoras de TV para empresário do seu núcleo político. Uma ação uma ação que só poderia ter sido feita se o Juscelino fosse ministro, né? E tivesse o controle do ministério que o Lula entregou para ele. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, concedeu 31 retransmissoras de televisão para um mesmo empresário da sua base política no Maranhão. Nenhuma outra emissora do país teve tantos pedidos do mesmo tipo atendidos neste ano. Ninguém foi tão bem tratado quanto o empresário amigo do Juscelino. Isso aí é diante de levantamentos exclusivos do Estadão. Todos foram aprovados a jato no período entre 5 e 8 meses. A TV Difusora pertence ao advogado Willer Tomás de Souza, compadre do senador Everton Rocha, do PDT. É impressão minha ou Everton Rocha, este senador, é quem vai relatar a indicação do Lula, que o Lula fez para a mais alta corte do judiciário brasileiro? Relembrem minha memória. É o Everton Rocha? É ou não é? É ou não é ele? Mas tudo bom, deixa pra lá, deixa quieto, não mexe nisso. O responsável no Ministério das Comunicações pela área que dá aval aos pedidos é ex-sócio do dono da TV. No Ministério do Juscelino, tem lá o secretário, né, o responsável, para dar o cara crachá, dá o aval, dá o tique, né? Não, tá liberado. O cara que dá o tá liberado do Ministério do Juscelino é ex-sócio do empresário, que é amigo do Juscelino. Rapaz, eu tô adorando. O amor voltou, gente. Na prática, as autorizações concedidas pelo ministro aumentam a influência da emissora no Maranhão, ampliam o valor comercial da empresa e permitem maior arrecadação com publicidade. As outorgas são dadas pelo governo sem custos, mas podem ser negociadas em um mercado paralelo por empresários. Dependendo do local onde a retransmissora está instalada, pode valer milhões de reais. O negócio se torna ainda mais interessante para o grupo, porque das 31 solicitações de retransmissão atendidas pelo ministro, 27 são para cidades localizadas na Amazônia Legal. A legislação permite que um canal nesta região não só reproduza os programas da emissora-mãe, mas também conteúdos informativos e publicitários locais, o que torna o negócio rentável. Acho que os zongueiros vão adorar. Em outra frente, a ampliação do sinal da difusora pelo Maranhão pode ajudar o ministro e políticos aliados a fazerem propaganda de suas ações. Em janeiro deste ano, o ministro nomeado pelo Lula foi retratado pela emissora como nosso querido Juscelino.
Mas eu achei pouco, viu? Juscelino, veja bem, conceder 31 outorgas pro cara que só te chamou de nosso querido Juscelino, tinha que chamar nosso lendário Juscelino Filho. Isso é uma lenda, é uma lenda. A TV Difusora está sempre de portas abertas. Qualquer informação que o Ministério queira divulgar, é só entrar em contato conosco que nós estamos à disposição, afirmou o apresentador. Durante 2 semanas, o Estadão identificou todas as autorizações de serviço de retransmissão de TV em caráter primário e secundário concedidas por Juscelino em 2023. E olha só, o Estadão vai fazer um comparativo. As medidas que beneficiaram a emissora do grupo e Gil Everton tramitaram por um período entre 5 e 8 meses. Entre 5 e 8 meses, tudo passou. Voando. A empresa dos amigos. Enquanto isso, a pedidos protocolados entre 2019 e 2022, aguardando deliberação em frases diferentes. Tem coisa que está 4 anos sem andar. Tem coisa que andou em 5 meses. É porque não fez o L. Tem que colocar lá. Quando você vai lá, tem que colocar. É porque o pessoal é meio burro, né? Quando você quer alguma coisa do governo Lula, você tem que fazer o L. É obrigatório. O pessoal fica muito preocupado. Aí, contrato advogado. Aí, o contrato. Aí, os aspectos técnicos. Irmão, é o L. É o L. Tem que fazer o L. Deixa de ser burro. O Estadão conversou com advogados, engenheiros e consultores da área. Todos foram unânimes em apontar que a tramitação dos processos é lenta e sujeita à influência política. É só fazer o L. Pelo amor de Deus, é difícil. Assim, é difícil entender. É só fazer o L. O empresariado brasileiro é burro. Ministro das Comunicações, no governo federal de FHC, Juarez Quadros, afirma que a liberação de outorgas de retransmissão de TV é um ato altamente discricionário, apesar da necessidade de cumprimento de requisitos técnicos. Ele considera que as outorgas são influenciadas por aspectos políticos. Depende muito da orientação política de plantão, ou seja, não é uma licitação em que alguém ganha por um preço ou avaliação de condições técnicas. É a vontade do governo de plantão, de liberar ou não, desde que esteja em conformidade com toda a regulação. O critério não é um critério muito técnico, né? É um critério mais político. É só fazer o L. Aqui é o L. Faz 2 assim, ó, um do lado do outro. Tem de ser burro. Sabe, em ser empresário, é só fazer o L. Tá tudo resolvido. E aí o caso vai ficando mais engraçado. A Difusora é a primeira emissora de TV do Maranhão, fundada na década de 60, já foi comandada pela família do ex-senador Edson Lobão. Olha agora, o filho do ex-parlamentar, o ex-senador Edinho Lobão, contou ao Estadão que arrendou a rede para o Everton em 2016 e depois vendeu ao William Thomas, compadre do parlamentar. E qual o problema disso, né? Existe um problema nesse arrendamento. Ele fala assim, ó, depois de alguns eventos que ocorreram em São Luís, ele, o Everton, perdeu a capacidade de arrendamento. E a emissora acabou sendo vendida para um amigo dele, o William Thomas, relatou aí para o Estadão. O Everton Rocha é braço direito de Juscelino e um dos padrinhos de sua indicação, né, que o Lula fez. Ao Estadão, o senador afirmou que a informação de arrendamento é equívoco. Equívoco? Eu nunca arrendei a Difusora? Não, nunca fiz isso. Será que isso realmente é um equívoco? Será que o Edinho Lobão teria por que mentir para o Estadão? E fica estranho, porque a Constituição impede deputados e senadores de terem rádio e TV. Não pode ter, né? Proibido. Será que foi um equívoco? Senador Everton. O Everton que vai relatar, né? A indicação do Lula. Tudo bem. William Thomas já foi descrito pela emissora como acionista do grupo em abril neste ano, como presidente do Conselho do Sistema Difusora em setembro de 2021. Na Receita Federal, a Difusora está sob controle da irmã de Tomás, a cirurgiã dentista auxiliar de saúde bucal Cristine Tomás de Souza e da empresa Difusora Comunicação S.A. Olha agora. O Estadão identificou que a irmã do advogado assinou de próprio punho ao menos 7 pedidos de retransmissão da Difusora enviados ao Ministério das Comunicações. Como revelou o Estadão,
O departamento é comandado pelo ex-sócio do Willer Thomas, o dono da empresa, dono mesmo, de verdade, né? O cara que dá o cara crachá é ex-sócio dele. Coincidências. Ele foi nomeado por Juscelino para a diretoria de radiodifusão privada em fevereiro. Malva Neto já foi assessor parlamentar do senador Everton Rocha, que eu acho que é aquele que vai relatar a indicação do Lula, né? E não tem a radiodifusão como especialidade jurídica. Foi equívoco, viu? Foi equívoco. O Everton Rocha, ele nunca arrendou, gente. Nunca. Não fez isso. Não fala isso. O Edinho Lobão deve estar com raiva, deve estar querendo criar confusão onde não tem. Agora é engraçado, né? O Juscelino, assim, ele podia pelo menos, né, pra tentar dar uma disfarçada, ele nomear alguém que é da área. Que é da área pra mim de TV, né? Que tem uma especialidade. Pra ninguém ficar, pô, Juscelino, tu tá botando aí os teus amigos, né? Tu tá fazendo politicagem no ministério. Disfarça um pouco mais aí, cara. Disfarça. Não faz assim escancarado não, que é feio. Pelo departamento de Malva Neto passam todos os pedidos de retransmissão de emissoras privadas. Notas técnicas do Ministério obtidas pelo Estadão identificam o advogado como a pessoa que aprova as solicitações das emissoras privadas. E para encerrar, a cereja do bolo. Em julho, o Willer Thomas, né, o dono aí, o verdadeiro dono aí da difusora, embarcou no cruzeiro do Wesley Safadão. Sim, aquele cruzeiro que vocês devem lembrar que o Lira também foi. E a nota vai falar sobre isso. Passageiros filmaram o advogado assistindo ao show ao lado do Lira e do Everton. O Everton acho que é o cara que vai relatar, né, a indicação do Lula para aquele lugar. Brasil! Ame-o! Surte! Ou surte, não tem opção. Ou você é um Brasil, você surta, não tem o que fazer. Isso aqui é aquela típica notícia, né? Que entra no pacote, que nada disso estaria acontecendo se qualquer outra pessoa tivesse sido eleita em 2022. Mas, parabéns aí, MBL, Nando Moura, Partido Novo, todos os isentões que pregaram voto nulo, ou pregaram, não vote, ou vote no Lula, ou que Bolsonaro é a pior coisa do mundo, tem Lula nem Bolsonaro, nem. Aí, ó, tá no colo de vocês. Toda responsabilidade aí, vocês deviam matar no peito e se orgulhar muito. Mas vamos continuar. Que tem até a ver com comunicação, tem até a ver. Quero começar falando da decisão na noite de ontem. Não da tarde, né? No início da noite. Que os jornalistas estavam surtadinhos. A Folha de São Paulo resume aqui na sua manchete, ó. Supremo decide que a imprensa pode ser punida por entrevistas com indícios de falsidade. Aí o Samuel Pancher, Metrópolis, que é do consórcio, ele coloca, entre aspas, dá destaque para indícios de falsidade. Ele fala assim, rapaz, a subjetividade aí, nesse termo, não é coincidência. Não sei, viu? Acho que o Brasil é o país das coincidências. Acho que o Santo tá falando demais. Mas vamos continuar. O ex-ministro da corte, Marco Aurélio Melo, falou com o Estadão brevemente. A manchete já é o resumo, não vou me debruçar sobre a nota. Eu não queria estar na pele da imprensa, diz Marco Aurélio Melo. Ministro aposentado do Supremo avalia que a decisão da corte que autoriza a responsabilização de veículos jornalísticos por denúncias de entrevistados pode criar embaraços ao exercício da profissão. Aí vem as entidades. Aquelas entidades que falavam que Bolsonaro era um grande problema, que Bolsonaro bloqueava. Ele bloqueava jornal. Olha, o cara é malvado. O cara deu um bloco. Você vê o senso de proporção, né? Bolsonaro era um autoritário, um ditador. Ele bloqueou um jornalista no Twitter, em sua conta privada. Mas tudo bem. Aí tá aí agora, ó. Entidade de imprensa cobram esclarecimentos do judiciário sobre responsabilização por entrevistas. Ó, L. Viu? 2 L aqui, ó. Faz 2. Tem 2 mãos. Eu não sei fazer com o pé, senão fazia também. L. Faz o L. Grandão. Bonitão. Aí, vem a Janaína. A decisão da corte de responsabilizar veículos de informação pelas falas de entrevistados serve como incentivo
a não ouvir críticos do governo. Os críticos serão evitados, mormente, por se tratar de governantes adeptos da prática de processar. A intenção pode até ter sido boa, no entanto, para a democracia, as consequências da decisão serão as piores. Triste. Tu já imaginou? Já imaginou? Se Vou pegar até pela direita, porque pela direita é um cenário que nunca vai acontecer. Já imaginou Bolsonaro presidente, né? Aí vai o Janones pra falar que Bolsonaro vai acabar com o 13º, a aposentadoria, vai congelar a poupança, todas aquelas fake news que ele fez na época da campanha. Já imaginou com isso daí valendo? E a justiça também, né? A justiça sendo certa, íntegra. Até porque acho que decidiu contra o Janones em alguns pontos. Será que a Globo ia ter coragem de colocar um microfone na boca do Janones? Fala aí, Janones. Fala aí. E Bolsonaro pode processar o Janones e a Globo, né? Porque ele botou o microfone na boca do Janones. Óbvio que contra a direita isso daí jamais vai ser usado. Eu acho que se tiver um governo de direita, pode fazer o que quiser, falar o que for, aí não pega nada. Agora, quando você olha sobre o outro espectro. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Era junho de 2021, julho, turma do Estadão. Que tá aí. Ai! A turma do Estadão verifica, me mandou e-mail. Não, vi aqui o seu vídeo, né? Que foi naquele episódio que teve a hashtag Renan sabia de tudo. Eu tinha achado as emendas, né, de alguns senadores, os posicionamentos, mostrando que a turma meio que tava sabendo de algumas coisinhas. Eles estavam fingindo demência. Não sabia de nada, não sei o quê. Mas, ó, vocês estão ligados nisso daqui, viu? Não com esse papel, não. Enfim. Aí, nesse vídeo, eu falava que Renan Calheiros era amigo do Carlos Gabas. Que se conheciam, vi lá tudo, uma descrição do porquê, do que estava acontecendo, proximidade, inclusive, do Gabas com mais algumas pessoas no entorno do Renan Calheiros. Aí o cara do Estadão verifica e falou o seguinte: com base no que você falou isso? Aí eu falei: rapaz, se eu tiver que te falar, tu me contrata pra fazer o teu trabalho. Aí ele postou a nota. Não, isso aqui é fake news. Aí passam menos de 2 semanas, vem a Folha de São Paulo e solta a nota pra falar dos vínculos de Renan Calheiros e o Carlos Gabas. Então assim, o que é verdade e o que é mentira, no final do dia tanto faz. O que tá na mesa é uma ferramenta que vai ser usada para punir quem precisar ser punido. Quem precisar ser punido. O que é verdade e mentira nesse país? Gente, o que é verdade e o que eu não sei mais. Na verdade, eu sei o que é verdade e o que é mentira. É fácil de saber. É só ligar na Globo. Se a Globo falou, é verdade. Se você tá falando algo que a Globo discorda, é mentira. Simples assim. Eu até brinquei ontem, mandei uns tweets lá, mandei pro Sam, mandei pro Scott Teguier, e o cara chorando. Eu falei: irmão, eu não sei o que é verdade e o que é mentira. Liga na Globo. Liga na Globo e assiste. Tá com dúvida? Manda um WhatsApp pra Miriam Leitão, pra André Sadi, pra Natuza Neri, pra Otávio Guedes, pra Merval Pereira. Manda e pergunta. Deuses do Olimpo da comunicação. Eu posso falar isso daqui? Se os jornalistas da Globo falar que sim, é verdade. É isso. Então assim, o choro agora é livre. É o pacote da alegria que jamais estaria acontecendo se fosse qualquer outra pessoa eleita que não Lula. Parabéns, MBL. Graças a vocês, Nando Moura, Gentili, toda a corja. Aí vem o Mário Sabino, ó. Picanha descarado. Esse daqui fez campanha contra Bolsonaro, viu? E participou das maiores mentiras. Era do antagonista, né? A mídia oficiosa do lavajatismo. Junto ao Ian Moro, aprontou demais. A censura está instalada oficialmente no Brasil. Nunca mais haverá uma entrevista como a de Pedro Collor. Aí ele diz, né? Nunca mais haverá também uma entrevista como a de Roberto Jefferson, que destampou o mensalão. Censura instalada por meio de autocensura. E o cara vai e faz um monte de denúncia. Você pode provar o que você falou ou não pode provar? Então eu vou te processar. Processo o cara e processo o jornal. E nos dias atuais, daquele jeito, tu acha que alguém ia atrás? Tu acha que hoje o mensalão ia ser descoberto? Ia pra frente? Com a Globo do jeito que tá? Eita, rapaz! Vai lá, vai! Bota o microfone na boca do Roberto Jefferson, de um novo Roberto Jefferson. Vai lá, faz o teste. Faz o L. Aí vem a Raquel Landim, outra. Também, nossa, essa grita, essa chora, se joga no chão. Se as regras aprovadas, né? É a mesma coisa que o
o Mário Sabino falou: se as regras já estivessem em vigor, como a imprensa publicaria as entrevistas de Pedro Collor ou de Roberto Jefferson? Ela fala que a decisão traz o risco de autocensura de toda a imprensa. Que triste! Faz o L, faz o L. Que triste! Olha como eu tô triste. Aí vem, ó, André Guedes, da turma do MBL, né? Ai, né? Quem vai observar os observadores, né? Okay. Who watches the watchmen? Quem, Guedes? Hein? Você elegeu, mano. Você elegeu o Lula. Agora aguenta. Agora aguenta. Vocês pregaram um voto Lulo. Vocês pregaram a união com a esquerda até Bolsonaro ser deposto. Agora aguenta. É o país que vocês criaram. Aí William Vac. Flexibilização da liberdade de imprensa. O que está acontecendo? Aí. Triste. Triste, rapaz. Por outro lado. Olha como a Globo escreve. Olha como a Globo escreve. Olha como a Globo noticia, né? O Judiciário aprovou tese que vai nortear a liberdade. A liberdade de imprensa. Vai nortear a liberdade de imprensa. Rapaz, quase fez uma campanha positiva por corrida, né? A Globo é demais. E o direito à indenização por danos morais por matérias que denunciam alguma prática criminosa. Saiba mais. Aí dali, ó. Fixa a tese sobre liberdade de imprensa. Punição por entrevista só ocorrerá com indícios concretos de falsidade. Leonardo Coutinho até diz, rapaz, é síndrome de Estocolmo. Não tem condição. É gostar de sofrer. Mas o Coutinho não sabe o que é a Globo. Aqui não tem dúvidas. Essa é demais. Quem já pratica o bom jornalismo não será afetado pela tese. Ou seja, o Josias está chamando a Raquel Landim, está chamando o Mário Sabino, o Pancher. Aí teve também o Fernando Rodrigues, que é o chefe lá da redação do Poder 360. Tiveram vários jornalistas que criticaram, né? Então ele está chamando basicamente toda essa turma de maus jornalistas, porque o bom jornalismo não vai ser afetado. Então quem tá com medo são os maus jornalistas, os desqualificados. Seria isso? Pronto, gente. Faz o L. Vamos continuar. Entrando aqui no outro âmbito, né, na indicação, o Estadão ontem soltou um editorial e eu também publicou uma nota interessante. Eles foram dar uma lida nas teses do cara lá na época que ele tava fazendo mestrado. Mas enfim, fala o seguinte. Notório saber político. Ao indicar o seu ministro, Lula deixa claro, de uma vez, que a alta corte do judiciário deixou de ser uma instância jurídica e se transformou em arena política, razão pela qual precisa ali de uma tropa de choque real. Aí eu só quis trazer 3 parágrafos. Nada disso parece ter qualquer parentesco com o melhor interesse público. Já passou da hora a corte voltar ao leito da normalidade institucional, afastando-se dos embates políticos. Contudo, o que se descortina é o exato oposto do necessário esforço de autocontenção da corte. Vocês não sabiam que isso ia acontecer. Isso daqui está no pacote 2022. Vocês não trabalharam para eleger o Lula? Agora tem que arcar com as consequências. Vocês são o pai da criança. Tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. Para quando tudo estiver dando errado lá na frente, as pessoas vão falar, cara, por que tá dando errado? Por que as coisas estão dando errado? Por quê? Então, senta aqui que eu vou te contar. Senta aqui, vamos fazer um retrospecto, né? Olha só, 2018, lá atrás, na verdade, né, começou a se descobrir os escândalos do PT, papapá, Dilma reeleita, Temer, isso, que luta, população, ruim, satisfação, Bolsonaro tenta. 1 ano o governo, depois já veio uma pandemia, foi 2 anos fechado, a imprensa sentando a bolacha, mentindo a 3x4, acusando os maiores absurdos, chamando o cara de ditador porque bloqueava alguém na rede social, seus seguidores eram criminosos, pior do que a turma aí das facções, porque levantavam hashtag, né? Aí pronto, elegeram Lula. Aí o consórcio elegeu, trabalhou, é um resumo muito rápido, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar. Enfim, aí o editorial do Estadão, que fala em nome do jornal,
Depois fala o seguinte: recorde-se, por exemplo, que o ministro não teve dificuldades para considerar que a suposta agressão que ocorreu ao outro ministro em Roma, vocês devem lembrar, poderia ser enquadrada como crime contra o Estado Democrático de Direito, numa flagrante distorção do espírito da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Então parece que o cara não consegue interpretar muito bem as leis. Ainda sobre esse caso, Dino chegou a declarar que a diligência de busca e apreensão na casa daqueles bolsonaristas, claramente desproporcional, estava plenamente justificada pelos indícios de crimes já perpetrados. A conclusão a qual não se poderia chegar, dado o fato de que o inquérito não estava concluído e corre em sigilo. Por fim, o Estadão diz que, ao apelar para interpretações heterodoxas da lei e da Constituição e atropelar o papel institucional do Ministério da Justiça, o senhor Dino deveria ter sido desconsiderado como candidato ao Supremo. No entanto, como o critério para escolha não é jurídico, pouco importa. Aí, o Estadão foi dar uma busca, né? Foi dar um bizu no passado, as teses que o ministro do Lula já escreveu, já defendeu. E olha que engraçado, gente. Dino defendeu controle do judiciário e criticou indicação política. Criticou indicação política em tribunais em mestrado. E o Estadão traz esse parágrafo, está escrito sua tese de mestrado. Há quem veja maior compatibilidade com o regime democrático no sistema de livre nomeação dos juízes dos tribunais pelos chefes do Poder Executivo, em virtude destes serem eleitos diretamente, de modo que as escolhas feitas refletiriam, em última análise, a vontade popular. Esta é, contudo, uma visão puramente formal, pois despreza as inúmeras distorções que o nosso sistema político eleitoral possui, mormente a dissociação entre o programa político e ideológico apresentado aos eleitores e o que é efetivamente implementado. Então fez uma critiquinha de leve, né? Vejam só. Saindo disso, falando isso aqui rapidamente e puxando isso aqui para outro assunto, deputados alcançam assinaturas para abrir CPI, né, de abuso de autoridade, que pode resvalar, segundo aqui a nota, né, pode resvalar no judiciário. Sendo muito realista. Eu vou ler a nota primeiro. A abertura da CPI depende agora do Lira. Ele vai avaliar se é justa causa e fato determinado para o início dos trabalhos. Não há prazo para que Lira tome a decisão. Sendo extremamente realista, eu acho que o Lira não vai abrir. Sendo um pouco sonhador, caso o Lira abra, ninguém vai. Você pode convocar, ninguém vai. Ninguém vai. Eu acho que isso daqui entra no âmbito de um esforço para falar, olha, tentamos. O que nós podíamos fazer com deputados, com senadores, fizemos. Isso daqui. E o que eu queria chamar a atenção disso daqui, na verdade, é outro assunto. Eu até comentei lá no vídeo ontem do canal secundário. Eu sigo umas pessoas no Twitter, né? E tem algumas pessoas que eu vejo que tá aí, que eu vejo que tem uma certa maturidade para ver as coisas, ver os assuntos. Tá sempre comentando sobre algumas coisas pertinentes. E eu tava ontem passando e vi uma pessoa que eu tenho um certo apreço, falando que, poxa, é duro de falar, mas tá me batendo desânimo. Ou algo assim, né? Desânimo, isso, aquilo, outro. E é uma coisa que eu venho anotando nos últimos dias, tem muita gente na direita que anda muito desanimada. Isso é normal as pessoas ficarem desanimadas algumas vezes, mais animadas em outros momentos. Só que o que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Ficar desanimado, que você viu o que aconteceu, etc, tudo mais, e poxa, tá piorando, beleza, bacana. Agora, no ano passado, muitos comunicadores, muitos perfis grandes em redes sociais, começaram aquele movimento, se lembra, olha, isso aqui, o quê? Termina a frase, não, olha... O que, rapaz? Olha essa foto. O que, rapaz? Aí, todo mundo com aqueles ânimos à flor da pele. Ônibus à flor da pele. Aí, ninguém falou uma palavra. Ninguém prometeu nada. E tá todo mundo assim. E aí, quando não acontece o que as pessoas estão imaginando, e cada pessoa imagina uma coisa diferente, aí abate no coração das pessoas uma sensação forte de desânimo.
Porque foi criada uma expectativa gigantesca. Essa indicação, gente, sendo muito realista, mas tem que ser a gente tem que olhar as coisas com realismo. Ser otimista sem deixar de ser realista. Sempre sendo otimista. E quando você olha o cenário, você olha quem são as pessoas, vocês olham quem também está chancelando o nome. Não é apenas uma indicação do Lula. O próprio judiciário abraçou as indicações. Dificilmente não vai passar. Então, eu fico vendo às vezes, pegando esse tema como exemplo, tipo isso daqui, começa a se criar todo um cenário. A gente vai fazer, vai acontecer. Poxa, é importante trabalhar, é importante tentar barrar, é importante fazer uma campanha de conscientização, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, mas tem que tentar dosar a expectativa com a realidade. Porque se cria uma expectativa muito grande, vai, olha só, agora vai estar isso aqui, aí depois dá errado. Você criou tanta expectativa na pessoa que depois é um banho de água fria gigantesco e acaba mexendo com as pessoas. Mexendo com, sabe, como as pessoas pensam. Então, se você tá mais ou menos assim, respire um pouco. Respire um pouco, calma. Calma. Política é um negócio que tá aí. Não vai resolver do dia pra noite, não vai acabar do dia pra noite. A piora, ela é gradual, ela tá piorando, cada dia tá pior que o outro. Isso é uma realidade. Mas não adianta também ficar criando essas expectativas gigantescas para depois a decepção ser gigantesca. Passo a passo, gente. Tentando realmente lidar de forma madura, ver, sem torcida. Sem torcida. Eu tento não fazer um jornalismo. Eu tento fazer um jornalismo de análise e factual. Então, olha, aconteceu isso. Pô, spoiler para esse caminho, spoiler aquele outro caminho. Eu não sou o cara do comentário. Sei lá, que, sabe, que pega, bota uma emoção. Lavei a alma. Eu odeio essa expressão. Nossa, quando eu vejo ele falou, você lavou, eu falo, meu Deus, errei. Eu errei alguma coisa. Que se eu lavei a alma de alguém, sinal que foi um discurso muito para convertido. E eu quero falar cada vez mais para mais pessoas. Eu quero converter pessoas pro nosso lado. Trazer mais pessoas. E eu acredito muito na capacidade da informação. Falar, olha isso, olha como estava antes. Olha o que é a direita, olha o que é a esquerda. E tentar trazer. E tentar ajudar a contar a história do nosso Brasil. Registrar os fatos. Mas, óbvio, tem espaço para todo mundo. E todas as áreas é importante. Tanto o jornalismo escrito, o rádio, a TV, os vídeos curtos, longos, etc. Análises, comentários, tem espaço para tudo. Eu só digo, tentem sempre dosar. Não deixe a expectativa tomar conta, porque depois bate essa emoção ruim e depois as pessoas ficam tristes. Eu fiquei chateado. Falou, poxa, até essa pessoa tá triste. Mas enfim, é um perfil que vez ou outra até trago uma coisa em vídeo. Mas vamos continuar. O líder da OAB, o Simonetti, ele reclamou do judiciário, fala, ó, independência do judiciário não pode ser usada para camuflar abuso de autoridade, diz líder da OAB. Tem uma insatisfação relativamente crescente. Não vai mudar do dia para a noite. Eles deram corda, né? Agora, para voltar atrás, vai dar muito trabalho. Ninguém quer perder poder uma vez que você ganha, uma vez que você adquire. Mas vem crescendo na sociedade alguns sentimentos de insatisfação. Quando que vai ter um tipo de mudança? Não faço ideia. Mas você vê que o pêndulo está mudando. De leve. O presidente da OAB diz também que a entidade foi um verdadeiro escudo das instituições. E ajudou a proteger no judiciário contra ataques antidemocráticos. Falou, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, não seja malvado contra a gente, não. A gente tá do teu lado. Mas beleza. Vida que segue. E vamos falar do Haddad, que tem motivos pra chorar. Relembrando algumas coisas que aconteceram nos últimos dias, botando em sequência, pra você ver que são assuntos importantíssimos, mas que às vezes ficam deixados de lado porque aparece o Juscelino pra brilhar, criar uma cortina de fumaça, um Janones, uma indicação no judiciário, diversas coisas. E tem caos por todos os lados. A turma do Lula tá aprontando em todos os âmbitos. Você vê, ó. Economistas veem Brasil em recessão técnica. Prévia do PIB acendeu sinal de alerta para o segundo semestre. No primeiro ano, Lula quebrou o Brasil. Primeiro ano. Tá sendo igual ao governo Dilma, o Dilma 2, igualzinho. Mas aqui no valor, economistas alertam para risco de recessão técnica no segundo semestre. Com base nos últimos levantamentos do PIB, né? Mas tá ali, ó.
Alguns, inclusive, já vêem chance de novo resultado negativo no quarto trimestre, levando a um quadro de recessão técnica. Faz o L, faz o L. Lhe empodera que os resultados setoriais mostram fraqueza disseminada. Quando olhamos a composição, vemos que o varejo foi sustentado por consumo de supermercado, itens essenciais para as famílias. A parte do consumo discricionário, vestuário, móveis e eletrodomésticos, não veio boa. A economia, ela só não está pior porque as pessoas estão gastando no essencial. O extra, o supérfluo, já está no buraco. Já está no buraco. Eu acho que foi dia 10 desse mês, saiu uma nota na CNN falando o seguinte, que as famílias atualmente estão se endividando para comprar comida. E eu lembro, eu não sei quem foi, mas acho que foi a Flávia Leão. Eu lembro que eu acho que eu trouxe essa nota com um comentário da Flávia Leão, que ela falava o seguinte, rapaz, antigamente as pessoas se endividavam, sei lá, para comprar um celular, comprar um carro. Ter que se endividar para comprar comida é muito complicado. O Haddad e o Lula quebraram o Brasil. Superávit primário do governo central cai 40% em outubro. E essa queda coloca o outubro no pior mês desde 2020. 2020? Pandemia. Então não é qualquer queda, né? O Lula, sem nada acontecendo. Não tem nada acontecendo, gente. Não tem pandemia, não tem nada. O Lula quebrou o país. O Lula quebrou o país. A arrecadação tem avanço tímido, enquanto despesa sobe 10% acima da inflação. É o gasto desenfreado. Aí vem a folha. Isso aqui foi editorial. Projeção assustadora. Nova piora em perspectiva para o déficit reduz credibilidade de metas do governo. O governo Lula não apenas caminha para marcas históricas, são recordes negativos de gastos e piora fiscal em um primeiro ano de mandato. Nesse curto espaço de tempo, a administração petista também semeou o descrédito em suas previsões orçamentárias. Cada reavaliação periódica das receitas e despesas federais desmente a anterior, enquanto metas são postas em dúvida ou deixadas de lado. Nesta semana, anunciou-se a assustadora projeção de um rombo de 203,4 bilhões nas contas do Tesouro, mesmo sem considerar os exorbitantes encargos da dívida pública. Faz o L. Alguém me ligou? Aqui? Não me ligou? Eu não posso atender agora. Vou mandar aqui a mensagem. Tô gravando. Ligo em 30 minutos. Pronto. A realidade fiscal bate à porta. O pessimismo em relação à economia não vem apenas do mercado. Entre a população, as avaliações negativas sobre o governo Lula já superam as positivas, segundo a mais recente pesquisa Atlas, e isso em pleno primeiro ano de mandato, quando a paciência do eleitor costuma ser maior. Nesse cenário turvo, é urgente que o governo comece a entregar algo que prometeu e cumprir as metas fiscais que ele mesmo propôs. Abrir a torneira dos gastos não resolverá o problema e vai retroalimentar um contexto de crescimento medíocre, baixo investimento e juros elevados com o qual o país convive há anos. E falando da dívida, olha ela. Ela subiu em outubro, alcançou 6,2 trilhões de reais. Impagável. Tá basicamente impagável. Graças ao Lula, né? E a tendência é subir mais. Não acabou? Aí, quem tem boca fala o que quer. A Haddad atribuiu o déficit de 2023 a esqueletos da gestão passada. A culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. É Miriam Leitão, né? A Haddad destaca a herança pesada do governo Bolsonaro sobre as contas públicas. Nota da Luciana Casimiro, que escreve na conta da Miriam Leitão, né? O ministro disse que perda dos estados com mudança na regra do ICMS sobre combustíveis no ano passado foi de 80 bilhões. E a culpa é de Bolsonaro, né? Rapaz, olha uma coisa que eu acho engraçada, pessoal. Não se fala mais da PEC do rombo. Não se fala mais. Foram quase 200 milhões. Ninguém... Gente, imagine o governo do Lula sem a PEC do rombo. Quanto ia estar o rombo desse ano? 400 bi? 400?
sem considerar ainda os gastos com dívida, 400 bi? Meu Deus do céu. Faz o L. Faz o L. E aí, já que o Haddad colocou a culpa em Bolsonaro, vamos falar sobre esse tal desse projeto, que foi a malvadade que... malvadade, né? A maldade que Bolsonaro fez. Estados calculam perdas de 109 bilhões com leis patrocinadas por Bolsonaro e aprovadas pelo Congresso. É bom grifar. Foram aprovadas pelo Congresso. E foram leis que foram propostas ao redor de todo o planeta. Todo o país colocou algo similar para tentar colocar algum tipo de alívio sobre o preço dos combustíveis, que estava exorbitante, petróleo batendo $130, num cenário assim estarrecedor. Em meio à corrida eleitoral, eles pararam do preço dos combustíveis. Os parlamentares aprovaram no ano passado um projeto limitando a cobrança de ICMS sobre itens considerados essenciais, como combustíveis, energia elétrica e telecomunicação, os quais responderam por cerca de 1/3 de tudo que os estados arrecadam com tributo. A lei que recebeu o número 94 foi sancionada por Bolsonaro em junho de 2022. E, gente, olha só, a lei foi sancionada em junho. Em junho. E essa lei é para baratear gastos essenciais do povo. Você está entregando no final da linha para a população algo mais barato. Esse é o crime de Bolsonaro. Querer facilitar a vida do pobre. Conta de energia mais barata, conta de combustível mais barato, telecomunicação, na conta do celular mais barato, é isso. O crime de Bolsonaro foi tirar imposto de pobre. Certo é o Lula, né? Coloca imposto em tudo. Aí você vê. Vamos fazer um comparativo? Um comparativozinho rápido. É culpa de Bolsonaro, né? Gás de cozinha atinge maior preço deste século em 71 cidades do país, mostra levantamento. Esta nota é do dia 22. A culpa de Bolsonaro? A culpa do problema do Brasil é de Bolsonaro? Isso aqui é culpa de Bolsonaro? O preço do azeite dispara, a inflação do produto no Brasil é a maior em 7 anos. É culpa de Bolsonaro também? Vamos entender os motivos. Aqui tem que entender. Será culpa de Bolsonaro? Confiança do consumidor brasileiro cai em novembro, ao menor nível em 5 meses. É os bolsonaristas? A culpa é dos bolsonaristas, né? Bolsonaro, que está soltando fake news. As pessoas ficam para baixo. Black Friday 2023 tem retração no comércio digital, faturamento 14,4% menor e recorde de reclamações. A culpa é de Bolsonaro também, né? O povo está comprando menos porque o Bolsonaro... Os esqueletos? Black Friday frustra comércio em 2023 com recuo de até 15% no faturamento. Black Friday fracasso em 2023 é a segunda pior da história no Brasil. Segunda pior na história. A culpa deve ser de Bolsonaro. Preço das passagens aéreas dispara 19,03%. A culpa também deve ser de Bolsonaro. Porque o Haddad falou que a culpa é dos esqueletos de Bolsonaro. Isso porque a gente já está em novembro. Empresas criticam o veto de Lula à desoneração da folha e esperam derrubada pelo Congresso. Deve ser culpa de Bolsonaro também, né? Porque essa lei foi graças ao governo Bolsonaro. Lula atacou isso daqui. Lula falou ontem, nem esqueci de colocar aqui a fala do Lula. Que absurdo assim é. Quem disse que essa lei traz algum tipo de emprego? Gente, a desoneração da folha torna mais barato. Mais barato. Sabe, você... manter um funcionário. Óbvio que vai estimular a contratar mais pessoas, porque tá mais barato. O empregador. A decisão implica diretamente na redução de postos de trabalho e vai na contramão da necessidade do país na geração de empregos, disse o presidente da Câmara Brasileira da Indústria de Construção. A decisão do presidente contraria posições históricas adotadas em sua trajetória e em seus governos sobre a preservação e geração de postos de trabalho. Certamente ele não foi aconselhado por alas do governo ele foi aconselhado por alas menos sensíveis a essa questão, disse a presidente da FENINFRA, Vivian Melo Suragi. A própria Globo, setores desonerados geraram mais empregos. Entidades sindicais, até os sindicatos, apresentaram estudos e afirmam que os setores que permaneceram com a folha desonerada tiveram um crescimento de 15,5% na geração de emprego. Óbvio! Se é mais barato contratar, você contrata mais pessoas. O estudo se baseia em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Aí vem a Mira Leitão. Ó, passar o paninho dela, né? Desoneração. O difícil dilema entre emprego
e arrecadação. É sobre isso que se trata. É o Lula tentando tirar mais dinheiro do trabalhador, do pequeno empresário. Tirar tudo que ele pode. O ministro da Fazenda foi lá defender os cofres públicos. Está certo? Porque esse é o papel dele. Rapaz, acho que não. Isso é uma visão muito simplista. Assim, na boa mesmo. Não é querendo pegar no pé da Miriam Leitão. Mas, gente, olha só. O papel do ministro da Fazenda tem que ser o Brasil. O melhor para o Brasil. Às vezes você aumenta a arrecadação em um mês e no seguinte vai ter uma queda gigantesca. Por quê? Porque vai ter desemprego. E as pessoas vão ficar mais pobres, vão gastar menos e a economia desacelera. Então, não é a função olhar o cofre, não. É o cenário macro. Tem que ter um pouco mais de cérebro. Não é uma decisão de conta de padaria, não é me dá 300 gramas de mussarela, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso que eu digo, precisa ter um projeto de país para entender onde quer chegar. O governo Lula não tem projeto, tá perdido. O único projeto do Lula é tirar dinheiro das pessoas para passear, né? E pagar as contas e fingir que tá tudo certo. O equilíbrio fiscal não tá. Por outro lado, as empresas também foram lá mostrar que o cálculo é que há 9 milhões de postos de trabalho em risco sem a desoneração. Como é que essa mulher consegue falar que o Haddad tá certo? Essa mulher é desumana. Ela não tem pena do trabalhador. A Rede Globo odeia o trabalhador. A Globo é o pior problema que o Brasil tem. Nenhuma maldade que acontece neste país teria um alicerce sólido e gente que apoiasse maldade se a Globo não existisse. Todas as maldades foram apoiadas pela Globo. Todas, sem exceção. Essa gente é malvada mesmo. Haddad não tá nem aí para a política. Vamos bater de frente, diz o relator da desoneração após o veto. Irritados com o veto integral do Lula ao projeto, né, que prorroga e amplia a desoneração, parlamentares já se articulam pela derrubada do dispositivo no Congresso. O foco da irritação está direcionado no Haddad, que defendeu a inconstitucionalidade do benefício e minimizou a possibilidade de demissões. Não vai ser demitido, não. Aí o governo... Ai, Jesus... O governo tinha tomado outra medida, né, para criar dificuldade, para as pessoas poderem trabalhar os finais de semana e feriados. A medida foi tão ruim que o Luiz Marinho colocou o rabinho entre as pernas e cancelou a medida. Aí a Veja diz que foi a pressão dos empresários e do Congresso que derrubou a portaria do Marinho. Na última quarta, dia nervoso em Brasília, mais de 20 deputados e senadores já tinham apresentado para de lei decretos legislativos, né, PDLs, para derrubar a portaria do Ministério do Trabalho, que dificultava o funcionamento do comércio dos feriados. A portaria caiu antes mesmo de qualquer medida ser votada no Congresso. Diante da má repercussão, Luiz Marinho anunciou no início da noite da quarta que havia recuado e anulado a medida. Enquanto isso, o governo que está tentando tirar tudo que pode, chupar até o talo, Lula renova enxoval do Alvorada por 89 mil com algodão egípcio. Culpa de Bolsonaro, né? Bolsonaro devia estar tocando terror na cama. Só pode. E Bolsonaro? Tá demais, viu? Tá demais. Os lençóis Lula tem que trocar. 89 mil. Culpa de Bolsonaro. Culpa de Bolsonaro. Antes do enxoval de luxo, Lula criticou ostentação da classe média. Eles lembram aquele vídeo, né? Da época da eleição. Teve uma TV basta. É muita hipocrisia, viu, gente? Mas vamos lá. Acho que não vai dar pra falar do Dilma na COP. Mas vai dar pra falar sobre isso daqui. E vejam só. Ontem de manhã, aqui é o mesmo caso de expectativa versus realidade. Tentar dosar as coisas, né? Ser um pouco mais realista em algumas coisas. Ele escolhe ex-ministro de Macri para economia na Argentina. É um indicativo meio ruim, mas tudo bem. O novo titular da pasta tem fortes relações com o Macri, do qual já foi ministro das Finanças e presidente do Banco Central. O ministro da Economia, a partir de dezembro, é Luiz Caputo, disse o ultraliberal em entrevista à rádio argentina, La Rede, após voltar nesta quarta de sua primeira viagem como presidente eleito aos Estados Unidos, na qual foi acompanhado por Caputo. Caputo já foi com Milei.
Já fiquei meio assim, né? Falei, ó, eita, foi pra lá. Já tô aí a confusão, né? Conversar com o FMI. Caputo também vai ficar encarregado de refinanciar a dívida de 44 bilhões, né, com o FMI. Ele se reuniu com o órgão nesta terça, em Washington, discutiu os planos para reforçar urgentemente a estabilidade né, aqui se foi uma fonte da Folha de São Paulo, mas eu fiquei meio assim também. Estabelecer as bases de um crescimento sustentável. Não vem com essa palavra. Palavrinha ruim, viu? Sustentável. Caputo foi justamente um dos responsáveis pelas negociações do acordo em 2018, enquanto era ministro das Finanças de Macri. Eu não sei o que acontece com os países da América do Sul, mas, sabe, principalmente no Brasil, entra e sai governo, pessoas que acabam renegociando a dívida, parece que são sempre as mesmas, elas vão se repetindo, sabe? Os Moreira Salles diversas vezes, o Roberto Campos Avô, Armínio Fraga, sempre uma galera que tem essa proximidade, né? Com essas alas mais liberais, né? Liberais, os liberais. No ano seguinte, foi designado presidente do Banco Central, em meio a uma corrida cambial, né? A renúncia de seu predecessor, Frederico Nome Difícil. Ele renunciou, o Caputo, 3 meses depois, por motivos que nunca foram esclarecidos. Mas a versão que circulou na época, né, foi uma má relação com o FMI durante as negociações da dívida. O embarque de Caputo no novo governo gerou críticas dentro e fora de sua aliança política, no sentido de que agora será o grupo de Macri, que perdeu nas urnas, quem vai comandar a área mais importante do país. Depois das eleições, ele tem feito malabarismo para conciliar os libertários e a centro-direita em seus gabinetes e garantir governabilidade. Ele precisa disso também, né? Tem que olhar por esse lado. Então tem que dosar. Não dá para ser o miseravão, que não, tem que ter uma certa governabilidade. Só que vejam só. Eduardo Bolsonaro falou brevemente com a Folha de São Paulo. A fala de Eduardo está lá embaixo. E a nota é esta, ó. Eduardo Bolsonaro diz entender a mudança de Milei pós-eleição e afirma que pai vai à posse. Essa é a manchete. Aí fala assim, né? A guinada do Milei. Não, o Milei tá dando uma guinadinha, né? É descaradinho. Fez com que uma pulga se alojasse atrás da orelha de lideranças de direita no Brasil. Abre aspas. Nós entendemos que existe uma diferença entre ser deputado, como era o Milei, e ser agora presidente da República do seu país. E realmente tem essa diferença. Óbvio que tem. Você vê, né? Essa última do Milei mesmo. Que foi, rapaz? Vem aqui, vem. Com medo. Qual foi que teve? Não tava latindo lá em cima pra você, foi? Foi que teve, hein? Fica quieto aí, vá. Fica aí. A gente fala do Milei. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Olha lá pra câmera. Fica bonitinho aqui, ó. Fica quietinho. Viu? Enfim. Tem que dosar, né? Vai ou não vai. E o Milei veio. Chegou de surpresa, né? Algumas coisas estavam acontecendo. E aí hoje, a gente tá lá, né? No grupo do Atlas. E aí, terminando agora o Atlas de outubro, tá com uns 80 e quase 84% concluído. Então, a tabelinha muito arrumadinha. Aí, o menino Texugo, ele tá escrevendo um dos temas que trata sobre eleições, que fala da eleição da Argentina e algumas eleições internacionais que a gente comentou no mês passado. E ele mandou isso daqui lá no grupo. Ele falou assim, ó, 1 mês atrás, Milei já tava de contatinho com Lula. Aí ele colocou ali o print, né, com o que eles... Na verdade aqui é só uma aspas de uma nota, né? Olha o que tá escrito ali, o extrema-direita nas eleições presidenciais na Argentina, domingo 22. Nos bastidores, o governo brasileiro recebeu sinais para acalmar-se. Contatos no staff do candidato Javier Milei avisaram que o discurso eleitoral tem um tom mais alto do que será posto em prática. Então, vamos dar uma olhada já na nota, né? A nota é essa. Uma nota publicada em 19 de outubro de 2023. O Bastidor é um jornal pequeno, sabe? Não tem muita relevância no debate público, mas eu gosto de ler, porque a turma do Bastidor, eles têm contato com os petistas. Tem contato com os petistas. E aqui vai ficar claro. E a nota falava o seguinte, ó. Apesar do discurso público, né, de preocupação, a nota falou, calma, se acalma. Os contatos, né, do staff do Milei avisaram que o discurso eleitoral tem um tom mais alto do que vai ser posto em prática, que foi o que foi dito pela imprensa nos últimos dias. Inclusive pelo Mauro Vieira. Mauro Vieira, chanceler do Brasil, né, após contar com a Diana, ele falou isso, não, a gente sabe disso, não, eleição é eleição. A interlocução
ocorreu ao longo de setembro. Olha só, essa matéria é de outubro, mas na verdade não é mês atrás que o Milei já estava de contatinho. Os contatinhos começaram ainda em setembro, por meio de empresários e contatos diplomáticos. A consulta se deu em torno de temas específicos. Manutenção da Argentina no Mercosul, regras de comércio entre os dois países, e veja que quando a Diana ela vem no Brasil, ela fala, não, a gente quer um Mercosul forte. A gente comentou sobre a notícia na época. Aí lá pra frente, apontada como a provável futura ministra das Relações Exteriores da Argentina, a economista Diana Mondin foi a responsável por enviar os recados que chegaram ao governo Lula. Nesses recados, segundo o auxiliar do petista, ela disse que seu país não pretende sair do Mercosul, mas reformá-lo. Já sobre o comércio, prometeu a ela que a relação será pragmática. E quem é a Diana Mondin? Quem é? É a chanceler do Milei, que veio secretamente no Brasil. A turma só soube quando ela estava aqui, batendo foto, dando entrevista com Mauro Vieira. É o que eu digo. Eu tento fazer jornalismo com base em fatos. Na realidade. E não é por nada não, viu? Só o Atlas brasileiro para conseguir explicar o que acontece no Brasil. Como, gente? Porque não tem ninguém tentando fazer nada similar. Me perdoa, não tem ninguém. Não é querendo ser arrogante nem nada. Então, considere apoiar. O Atlas brasileiro não tem nem 1.000 apoiadores. Eu fico pensando, poxa, o pessoal lança uns cursos aí, às vezes, de R$1.000. Eu lanço um produto físico que você consegue pegar, imprimir, até dar de presente para as pessoas. Feito com muito carinho, não consigo 1.000 apoiadores. Até a hora que fala assim, não, mas um dia vai dar certo. Um dia vai dar certo. Aí. É um livro por mês. O desse mês já chegou em 400 páginas. Minha mãe também, quando escreve, minha nora já fala, mãe, tem que ser mais direto. Leva menos. Os textos de minha mãe são os maiores. Você pegar lá o ato, você vê um texto que tem muita citação grande. Pode ter certeza. 90% de chance de ter sido minha mãe. Os do Texugo tem muita citação, mas ele é um pouco mais direto. Gabriela escreve com menos citação e vai. E os meus, normalmente, você vai ver porque, sei lá, a escrita é muito diferente também. Cada um escreve de uma forma diferente. Por mais que eu reviso, eu tento manter a forma como eles escrevem. Mas tá aí. Só o Atlas brasileiro. R$15, você assinou agora, tem acesso a todos. Você pode baixar e imprimir. Tem uma enciclopédia de sua casa. Ó, tá com uma média mais ou menos de 1.000 notícias, posts, vídeos por Atlas. Lançando agora de outubro. Então, na boa, sem brincadeira, deve ter já umas, no mínimo, chutando por baixo, 7.500 coisas. 7.500 fatos organizados por tema, subtema, ordem cronológica, para poder explicar como a gente chegou aqui. 7.500, no mínimo. Teve uma empresa aí grande que vai fazer um documentário sobre o governo Lula que assinaram o ato. Ainda brinquei e falei, vocês assinaram um pacote caro, pelo menos vocês têm dinheiro, né? Vocês são milionários. Até me perguntaram, né? Se eu fosse fazer um documentário, o que é que eu falaria? E a gente bater um papo lá. Não acho que eu serei citado nem nada, mas enfim. Tô pra ajudar. Servindo aí com material, né? Falei pra vocês que eu servi de espinha dorsal pra contar a história do Brasil. Vai ter aí, comparando, tá? Tem uma retrospectiva aí, profissional feita, não por mim. Alguém vai fazer uma retrospectiva profissional. Caça o Atlas brasileiro. R$15 por mês. Você já pode ajudar um produto físico real, né? Kimpaim.com.br. Me ajude a chegar a 1.000 apoiadores a esse projeto. Já tem 10 anos sendo colocado. 10 anos. Por 10 anos é tempo, viu? Tem 10 meses. Vai sair agora de agosto, né? Desculpa, vai ser agora de outubro. Sempre dia 15, porque tem que acabar o mês pra eu ter todas as notícias e eu preciso de mais um diazinho, né? Pra fechar e tá tudo pronto. Enfim. Não vai dar tempo de comentar sobre o Lula na COP. Tem algumas coisas pra comentar. 5 minutos, rápido. 5 minutos, bem rapidinho. Se liga aqui. Só pra comentar a parte bem rápida. Só pra falar dos amigos do rei. Se bem que até a parte da Fiesp eu falo amanhã. Daqui 10 anos, o Brasil será chamado de Arábia Saudita da energia verde, renovável. Depois vamos fazer o Brasil centro mundial da produção de energia alternativa. Precisamos todos trabalhar com muita responsabilidade para descarbonizar o planeta.
Olha qual é o foco do Dilma, né? Energia verde, energia verde. Aí, a Petrobras sendo deixada de lado, né? Porque, meu Deus do céu, não só sendo deixada de lado, o governo Lula não tá honrando os compromissos, né? Aí tá ali, ó. Vou pegar meu recurso e tirar do país. Diz empresário que teve negócio desfeito com a Petrobras, né? Lula disse, não foi para frente, eu vou embora, sabe? Ele fala assim, o dono da empresa afirma que o governo não cumpriu o contrato assinado por viés ideológico e que agora vai pedir indenização. Aí, enquanto o Lula tá lá, né, no exterior, energia verde, no Brasil tocando terror, né? Assim, os empresários que não estão do lado ideológico. Essa foto foi antes da Copa, né? Que o primeiro foi na Arábia Saudita e agora vai lá na Copa, que é em Dubai. Olha ali o Dilma, rapaz. Olha o Dilma ali. Ele só de cabeça branca ali, dá pra ver ao lado esquerdo do Lula, vocês devem saber quem é. E aquele rapaz ali bonitinho, né? Cabelo grisalho, de óculos, né? Sem armação, gravata azul, todo mundo gravatinha azul, né? Tão bonitinho. É ninguém menos que o André Esteves. Acho que o André Esteves não tá com nenhum problema. Nenhum problema. Tem nada a reclamar. Nada a reclamar. Nada a reclamar. Tem nada. Né? Aqui negócio da Fiesp, que é conectar. A gente falar um pouco dos amigos do rei e quem tá do lado oposto, né? Ideológico. Enfim. Aí a gente comenta mais, porque tem outras coisas pra comentar, o que a Globo andou falando, a entrevista da Marina Pamília Leitão, uma parte aí da Sabatina Marina lá na CPI das ONGs. Enfim. Se gosta do meu trabalho, quer me ajudar mais, além do Atlas, você pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tá aqui embaixo, vai ajudar todo mês. E, obviamente, Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. E compartilha esse vídeo. Volta amanhã. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!